Olá, minhas queridas irmãs, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a sua família esteja bem. Vamos ler a palavra do Papai do Céu. Hoje eu vou ler Gênesis 37. Eu vou ler do 1 a 11. Ontem, a pregação de ontem foi sobre o Jacó, que ele passa a chamar Israel. E então ele teve um filho com a mulher que ele amava, que era Raquel. A mulher que ele amava chamava Raquel. Então o filho deles colocaram o nome nele de José. Então ele teve esse filho da velhice. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo 17 anos, apacentava as ovelhas com seu irmão, sendo ainda jovem, andava com os filhos da Bia, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia más notícia deles, dos seus irmãos, né? Trazia má notícia deles. Seu pai, Israel, amava José mais do que todos os outros filhos dele, porque era um filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos, e seus irmãos aborreceram e podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço estes sonhos que tenho sonhado. Eis que eu estava atando molhos no meio do campo, então vi que meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos rodeava, se inclinava diante do meu molho. José sonhou que ele pegava um molho, né, de plantas, e aí os outros molhos dos irmãos dele se ajoelhavam diante do molho dele. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás domínio sobre nós? Por isso, ainda odiava por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou seus irmãos, dizendo: eis que tive outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai, disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante de ti em terra? Seus irmãos, pois, invejaram seu pai, guardava este negócio no coração. Os irmãos dele se invejaram dele, ficaram com inveja. Só que o pai dele passou a guardar esse sonho no coração. Então, José ia para o pasto com os irmãos, e os irmãos iam trabalhar, só que os irmãos dele faziam coisa errada. Então ele chegava, ele sendo o filho caçulo, né, ele chegava, o pai dele perguntava tudo para ele, e ele contava para o pai o que os irmãos dele tinham aprontado. E os irmãos dele passaram a odiar ele muito por causa disso, principalmente com o sonho que ele teve. O sonho que ele teve dos molhos dele se ajoelhar, né, e se inclinar perante ele. Então, eles falaram: você quer dizer que nós vamos ajoelhar diante de você? Você quer dizer que você vai ser nosso líder? Então, os irmãos dele passaram a ter inveja dele e odiar ele. Aí, o pai dele ainda deu uma túnica para ele, aí que os irmãos dele odiaram ele mais ainda. Aí, os irmãos dele pegaram, tinha um buraco muito fundo, parecendo uma cisterna, um calabouço. Os irmãos dele jogou ele lá dentro.
Aí, quando passou pessoas comprando escravo, eles venderam o José como escravo. Aí o José foi vendido, aí o Potifar comprou ele foi trabalhar na casa do Potifar como escravo. E a mulher do Potifar queria deitar com ele não quis. A mulher do Potifar inventou mentira, falou que ele tentou abusar dela, então ele foi preso, ele ficou preso lá no Egito. Aí o faraó teve um sonho e ninguém adivinhava o sonho do faraó. Aí vejamos bem o que aconteceu. Ninguém adivinhava o sonho do faraó e Deus foi e colocou no pensamento do José sobre aquele sonho que era. Então, eles buscaram o José, que o José estava preso, aí o José veio e decifrou o sonho do faraó. Aí o faraó pegou, colocou ele como governador do Egito. O faraó falou assim: acima de você só vai ter eu para mandar no Egito. Só eu acima de você, você vai mandar em tudo. Aí ele foi e falou que o sonho do faraó sonhou 2 vezes o mesmo sonho. E o José também sonhou 2 vezes o mesmo sonho. Então, ele foi e falou que José ia ser o governador, ia mandar em tudo. Aí o José falou que o sonho do faraó era 7 anos de vaca gorda, depois vinha 7 anos de vaca magra, que ia ser uma miséria total naquele país, todos iam passar fome. Aí o faraó falou assim: e o que a gente faz com isso? Aí o José falou: tem que plantar muito nesses 7 anos e colher bastante mesmo e guardar nos outros 7 anos para a gente ter o que comer e não passar fome, não ficar na miséria. Então, José fez isso e todas as pessoas iam comprar do faraó, que era o José que vendia, né, alimento para os outros países. Aconteceu que os irmãos do José pensou que o José estava morto e chegou no Egito. Então eles foram comprar comida do José, porque a fama se espalhou para o país inteiro, que só no Egito tinha alimentos. Aí os irmãos dele foram lá comprar comida. Chegando lá, os irmãos dele nem reconheceu ele, nem viu que era José. Aí José foi e fez eles trazer o pai dele, eles trouxeram o pai dele, aí o José deu moradia, deu alimento para eles. Então, o que podemos aprender com essa palavra é que quando Deus dá um sonho para uma pessoa, que a pessoa sonha 2 vezes, quase o mesmo sonho, é Deus dando o entendimento daquele sonho. Então, é uma profecia que Deus está dando, é a palavra de Deus se cumprindo. Quando nós sonhamos um sonho e depois sonhamos com a mesma pessoa, ou sonhamos com os fechos, igual o José sonhou, depois ele teve o mesmo sonho, então era que os irmãos dele e o pai dele iam se ajoelhar perante ele, porque ele ia ser o líder, e foi isso que aconteceu. Ele ficou sendo governador do Egito, então todos que iam no Egito comprar alimento dele se ajoelhavam perante ele para comprar as coisas. Então vejamos, meus queridos irmãos, como que Deus faz as coisas do jeitinho que Deus quer, porque Deus deu aquele sonho para José. José tinha 17 anos, Deus estava avisando para ele que ele ia ser o governador, que ele ia ser líder. Então Deus deu a palavra para ele, Deus deu a promessa. Então a promessa se cumpriu. Os irmãos dele tomaram a túnica que o pai dele deu para ele, mataram um carneiro, se encheram de sangue. Chegou em casa, falou pro pai deles que o bicho, o animal, tinha comido José, e o pai deles sofreram demais com aquilo ali. Aí para vocês verem como Deus é maravilhoso, as mesmas bocas que mentiram pro pai deles, teve que falar a verdade. Depois que eles foram no Egito fazer a compra das coisas, José falou assim: eu vou ficar com o seu irmão mais novo aqui, só devolvo quando vocês trazerem o seu pai aqui. Aí então, eles chegaram lá, eles teve que contar pro pai dele, as mesmas bocas que mentiram pro pai que José estava morto, eles mesmos teve que
falar a verdade, que o José estava vivo, que ele era o governador do Egito. Vejamos como nosso Deus é maravilhoso. Ele tinha entregado o sonho para José. José sonhou 2 vezes que ia acontecer isso e aconteceu. Então, quando Deus dá uma promessa para nós, Deus dá uma promessa para mim, Deus dá uma promessa para você, então você vai sonhar, você vai ter quase o mesmo sonho, parecido, mas você vai sonhar 2 vezes. 2 vezes já é Deus entrando no seu sono para fazer você sonhar com aquilo ali. Então, é uma promessa que Deus está te dando. Deus tem promessa para cada um de nós. Nós somos filhos de Deus. Então, Deus tem promessas para nós. E quando nós sonhamos 2 vezes com a mesma coisa, então é um aviso de Deus. Nós temos que cumprir aquilo ali e fazer com que dê certo nas nossas vidas, porque é Deus mostrando para nós. Deus mostra para nós o que Ele quer. O que vai ser bom para nós, Deus mostra em sonhos para nós. Quando eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, esse sonho nasceu primeiro no coração e nos pensamentos de Deus, para depois nascer no meu coração. Então, se você sonhou com alguma coisa, é Deus te dando um aviso. É um aviso de Deus, é uma promessa que Deus está te dando. Então não fuja das promessas que Deus tem para você. Porque se é uma promessa de Deus, se você sonhou 2 vezes, é uma promessa de Deus, então vai ser bom para você. Porque Deus não dá nada ruim para nós. O que Deus tem para nós é bom, é maravilhoso, é ótimo. Porque nós que somos mães e pais, nós queremos coisa boa para os nossos filhos, não é verdade? Imagina o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Ele só tem coisa boa para nós. Deus não tem nada ruim para nós. Não é verdade? Pai, estamos aqui diante da sua presença. Quero te pedir, Pai, saúde, paz, sabedoria, proteção para minha vida, para a vida dos meus filhos, para a vida dos meus netos, para minhas irmãs, para o meu irmão, para minhas sobrinhas, meus sobrinhos, meus afilhados, para minhas afilhadas, para os meus tios, para minhas tias, para os meus primos, para minhas primas, para minhas vizinhas, para minhas amigas. Pai, que o Senhor possa estar protegendo, guardando cada uma. Pai, entra nos hospitais, cura as pessoas que estão doentes, vai em cada país, Pai, acaba com essas guerras, entra no coração desses presidentes, desses líderes, coloca teu amor, coloca paz, Pai, tem misericórdia, tem muitas pessoas inocentes morrendo, acaba com isso, Pai, tem misericórdia, vai também, Pai, nos países pobres, leva alimentos para essas pessoas, tem misericórdia dessas pessoas. Eu te peço também, Pai, por todas as pessoas que têm vício, liberta as pessoas de cada vício, cura as pessoas, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e agora, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.